Bem, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar aqui da introdução da nossa palestra de hoje. Hoje estamos no meio da nossa primeira semana integrada, né, de Engenharia Química, e hoje a gente vai ter uma palestra muito legal com o Lucas Nascimento. Ele é gerente de gente da Ambev, então queria convidar ele também para contar um pouquinho também da sua experiência, da sua carreira, que eu acho que ele tem muito mais importância, né, do que eu contar aqui o que ele mandou para a gente. Então é isso. Lucas, seja muito bem-vindo. A gente agradece muito pela sua colaboração, por estar aqui se disponibilizando em trocar uma ideia com nós. E é isso, gente. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem. Excelente, excelente. Boa noite, galera. Espero que vocês estejam bem. É um prazer estar falando com vocês aqui, né? A gente vai fazer esse bate-bola aqui rapidinho aí de 1 horinha. A gente falar um pouquinho sobre processos seletivos, né? Antes disso, eu vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Lucas Nascimento, eu sou gerente de RH aqui na Ambev. Tenho 8 anos de Ambev, né? Sou gaúcho, sou natural de Porto Alegre. Comecei lá em Porto Alegre, na unidade de Eldorado do Sul, que fica do ladinho de Porto Alegre, acho que 10 quilômetros de distância, bem pertinho. Meu primeiro cargo na Ambev em 2014, ele foi como técnico em segurança, então essa foi a minha porta de entrada, né? Sabe aquele perfil que cuida de EPI, né? Da segurança mesmo dos colaboradores. E aí teve um momento que eu migrei de área, né? Que eu fui movimentado para analista de gente, lá em 2019. E aqui na Ambev, a gente chama a área de RH como gente e gestão, né? Mas no resumo, olha RH, né? Recursos humanos dentro da Ambev. E aí fiz toda a minha carreira dentro dessa posição, né? Passei por alguns cargos como supervisor, coordenador. E no último ano passado, em março, eu fui transferido aqui para as unidades do Oeste do Paraná, então eu cuido da unidade de Cascavel, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu, tá? E aí fui movimentado como gerente de gente. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema super relevante, né? Eu sei que eu estou falando aqui com a grande massa do público, é engenharia química. Mas aí, eu quero fazer algumas reflexões com vocês. A primeira delas seja médico, seja engenheiro de produção, seja engenheiro químico, seja administrador, seja advogado, direito, seja contador, sempre, em todo momento, vocês vão ter que se colocar mediante um processo seletivo, certo? Né? Na maioria das vezes, sim. Ou você provavelmente possa ter aí uma empresa, né? Mas em algum momento você vai passar sobre o processo seletivo. Então, eu sempre falo assim, né, em todos os cursos, que é muito importante a gente saber como se posicionar mediante um processo seletivo, tá? Então, espero que vocês aproveitem a jornada aqui. E aí, as dúvidas que forem surgindo, né, vocês podem ir colocando aqui no chat e a gente vai batendo um papo. Bom, eu sempre começo, né, o nosso bate-papo aqui falando um pouquinho da Ambev, afinal eu estou aqui representando, né, essa grande multinacional, e aí falando um pouquinho da Ambev, a gente sempre traz alguns dados, né? Primeiro, né, coloca no chat aí quem conhece a Ambev, né? Geralmente todos conhecem as marcas da Ambev. Algumas pessoas ainda não correlacionam a Ambev com Brahma, por exemplo. Ambev com Guaraná, por exemplo. Mas a Ambev, né, é a maior cervejaria do mundo. Ela foi fundada lá em 1999/2000. A gente está fazendo 25 anos hoje como Ambev. Mas a gente tem mais de 170 anos com as marcas. Vou dar um exemplo. A marca mais antiga de cerveja do Brasil, não sei se vocês sabiam dessa informação, mas é a Brahma. Skol também é uma das mais antigas, Brahma e a Bohemia, né? Essas são as 3 principais marcas aqui do Brasil falando de cerveja. E hoje o nosso negócio ele é muito grande, né? Então a Ambev se torna aí a maior multinacional de bebidas. Para vocês verem a dimensão que é essa companhia, né? 2% do PIB interno do Brasil
hoje é produzido pela Ambev. Então, a gente gera uma receita muito grande, né? 2 milhões de empregos diretos e indiretos aqui no país. Além disso, a gente tem 35 mil funcionários. Então, muito mais para vocês entenderem o tamanho que é a Ambev. Provavelmente, onde vocês estão, eu sei que eu estou falando, né, com cursos de engenharia química de todo o Paraná, se eu não me engano, mas aonde vocês estão, se não tem na cidade, tem uma Ambev do lado, né? Porque a Ambev é muito grande, a gente tem mais de 120 unidades aqui no Brasil. Falando de CDD, né? Aqui tem algumas marcas, né, que a gente é proprietário. Não sei se vocês sabiam, né, mas, por exemplo, Spa tem uma marca nova, Corona é a marca mais valiosa do Brasil, do país, na verdade, do mundo, né? A Corona, Guaraná é o Guaraná número 1. Então, aqui estão algumas das nossas marcas, mais para vocês conhecerem, né? Na linha de evolução, eu sempre trago aqui, junto ao slide, para a gente falar um pouquinho do Zé Delivery, né? Que é uma frente de inovação da Ambev, que já está aí 2 anos, 3 anos no mercado, mas é importante a gente trazer, porque como a Ambev é uma multinacional muito grande, é uma marca brasileira já de 25 anos, que é uma marca que precisa trazer inovação. E o Zé Delivery, né, é uma das grandes frentes de tecnologia que a gente traz aí nos últimos 2, 3 anos, né, na linha de inovação, tá? Bom, feito esse breve resumo inicial para falar da Ambev, agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como mandar bem o processo seletivo. Eu comecei falando que, né, seja médico, seja qualquer função, seja qualquer curso, seja qualquer cargo, em algum momento vocês vão passar por um processo seletivo, né? E é importante pegar essas dicas. Eu acho que hoje, dentro da minha posição como gerente de RH, 30% a 40% do que eu faço na minha rotina de gente é selecionar pessoas, seja contratando do mercado, né? Indo em LinkedIn, indo em Gup, seja fazendo movimentações internas. Então, acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar para vocês. E o ponto mais importante que eu quero gerar provocações é que não necessariamente você que é formado aí em engenharia química, engenharia de produção ou qualquer outro tipo de engenharia, necessariamente precisa, né, seguir a carreira dentro daquele curso de formação, né? Um dos pontos legais que hoje eu olho dentro do recrutamento, a gente não olha mais formação. É lógico que formação é importante, né? Ah, mas Lucas, como assim que você não olha a formação? Você vai contratar, por exemplo, um engenheiro químico para atuar dentro da logística? Eu vou e faço isso. O engenheiro civil, há poucos dias mesmo, a gente contratou lá da UTF de Pato Branco uma pessoa que é recém-formada de engenharia civil para atuar na logística de Francisco Beltrão. Então, a gente acaba que não olha muito para a formação, né? Então, gostaria de gerar essa provocação com vocês aqui nesse momento. Bom, quando a gente chega num processo seletivo, é importante a gente saber se vender, tá? E, Lucas, mas o que é saber se vender? Eu gosto de tratar o processo seletivo como um processo de compra e um processo de venda. Por quê? De um lado da mesa tem um vendedor. Quem que é o vendedor? É aquela pessoa que muitas vezes acabou de sair da posição de formação, acabou de sair da academia, né? E aí eu preciso contratar. E quem está contratando é o comprador. E quando você está num processo de venda, por exemplo, tu já viu alguém conseguir vender um carro sem conhecer esse carro? Sem saber como está o estado do pneu, sem saber como está o estado da quilometragem, sem saber se tem arranhão, se não tem. Olha, acredito que alguém até consiga fazer, mas que se torna muito difícil. Então, o primeiro ponto aqui para chamar a atenção de vocês
colocarem o candidato, se colocarem na posição de um produto no momento de uma entrevista. Que vocês precisam se conhecer, que vocês precisam saber o que vocês são bons, no que vocês são, quais são os seus diferenciais e o que vocês estão buscando, aonde que vocês querem chegar, qual que é a posição que vocês querem. E pasmem, eu falei, né? Eu faço muita entrevista. E assim, tem muitas pessoas ainda que às vezes chegam na posição sem saber o que é a posição. Sem saber o que é empresa, né? Sem saber no que as pessoas são boas, no que elas não são, quais são suas dificuldades, quais são suas fortalezas. E eu começo provocando vocês assim, que se indo na linha do sentido de venda, eu preciso me vender, vocês se conhecem? Coloca no chat aí, sobe aí agora, quem de vocês realmente se conhece? Em 2 tópicos, não precisa me colocar, ou respondam para vocês mesmos. Que se conhecer é sabendo que você é muito bom, sabendo que você é bom, e sabendo que você ainda tem de dificuldade ou de oportunidade. Isso é muito importante. Se você souber esses 3 fatores, olha, meio caminho andado para o processo de venda você tem. E aí, muitas das vezes, né, a gente fala sobre o autoconhecimento e ele vai muito na linha do que é conhecido e o que é desconhecido. Teve um dia que eu estava num processo seletivo, né, fazendo uma entrevista, e geralmente, aquelas perguntinhas assim do passado eu não faço mais. Por exemplo, me dá 2 fortalezas suas, me dá 3 oportunidades. Isso eu não falo, tá? Mas eu pego essa mesma mensagem de uma outra forma. Sabe qual é? Eu sempre pergunto para o candidato o que ele, nos últimos empregos, ou seja na universidade, seja em casa, mas o que ele tem para me contar de positivo sobre a experiência que ele passou. Vou dar um exemplo, dentro da universidade, né? Ponto importante. Eu sei que eu estou falando aqui para a maioria de alunos, né? Que estão dentro da academia ainda. Muitos de vocês ainda não tiveram nenhuma experiência profissional para poder me contar alguma coisa, certo? Mas eu não estou te perguntando isso. Eu estou te perguntando o quê? Dentro da academia, enquanto você estava lá, né, nos anos que precisa ter para se formar de engenheiro químico, o que você fez durante esse processo para ser diferente dos demais? Eu gosto muito de fazer essas provocações, tá? Sempre questionando e perguntando, instigando a pessoa para falar o que ela fez de diferente. Alguns exemplos de respostas, de vivências, na verdade, mas, por exemplo, participar de atlética, né? Estar conectado com empresas júniores, estar conectado com centros acadêmicos. Isso faz um grande diferencial na formação de vocês, né? De vocês que estão dentro da academia ainda. Então, geralmente, no processo de entrevista, assim, de um perfil parecido assim com vocês, né, que acabaram de formar, que acabaram de chegar no mercado de trabalho, às vezes não tem experiência nenhuma em empresa, mas eu gostaria de ouvir, e eu estou falando eu enquanto multinacional, tá? Estou falando eu enquanto empresa grande, mas não é só a Ambev, né? Tem várias outras empresas grandes por aí, mas que a turma vai nessa mesma linha para se conectar com os candidatos. Então é importante você ter uma vivência também diferente do que você já tem dentro da sala de aula e buscar coisas novas, tá? Quando a gente fala na linha de procurar oportunidade, eu faço uma provocação aqui, tá? Coloca no chat aí, agora, sobe no chat aí, quem de vocês tem LinkedIn? Essa é a primeira pergunta. Sobe aí o LinkedIn de você. Quem tem LinkedIn? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta
não precisa me responder agora. Eu quero saber só quem tem LinkedIn. Sobe aí. A segunda pergunta, eu quero saber, né, se vocês estão com o LinkedIn atualizado. Não precisa me responder. Respondem para vocês aí. Mas por que, Lucas? Eu não estou entendendo aí o que tu quer me falar. Bom, a gente está no mundo da tecnologia, certo? E no mundo da tecnologia, inclusive nós estamos numa palestra com transmissão online e ao vivo, você precisa estar conectado com a tecnologia. E hoje, a tecnologia do recrutamento, eu diria que 60% a 70% hoje das admissões, inclusive que eu faço, tá? Principalmente falando de cargo de liderança, são admissões voltadas ao LinkedIn. Então pensa lá, se 70 é muito, mas vamos botar 60. Se 60% das admissões que uma multinacional faz para cargos de liderança é através do LinkedIn e eu não estou no LinkedIn, peraí, acho que eu já estou um pouco atrasado, né? Então, enfim, a primeira provocação que eu faço referente a se colocar no mercado é estar conectado no LinkedIn. Lucas, e o currículo fica onde? Nessa parte, né? Aquele currículo Vitae, aquele documento lá que a gente levava na empresa e tal, assim. Eu acho que até tem empresas que pedem ainda, tá? Mas eu tenho certeza que as maiores não. As grandes vagas e as grandes multinacionais não pedem, né? Então, se conectem no LinkedIn. Eu sei que tem um movimento aí também sobre a GUP, né? E aí é importante vocês conhecerem a GUP, né? Porque a GUP, ela é uma plataforma conectada no LinkedIn, mas é uma plataforma que o candidato consegue se inscrever nas vagas. Então, eu, enquanto empresa, eu vou lá e publico uma vaga na GUP, e a GUP transmite essa vaga para o LinkedIn. Então, você consegue achar a vaga pelo Google ou pelo LinkedIn. Só que a plataforma de recrutamento, ela é 100% pela GUP. E as grandes empresas utilizam a GUP também. Então, isso é importante vocês conhecerem. Beleza. E aí, como é que eu faço para ter acesso às oportunidades? Eu sei que tem muita vaga por aí, né? Eu sei, ao mesmo tempo tem muito candidato. Mas como que eu faço para me conectar? Eu sempre gosto de falar sobre network, né? E network, galera, não precisa ser só com empresas, tá? Mas network é com seu professor, na sua turma, é nesse momento aqui, é no LinkedIn, é em algum momento aí da atlética, dos centros acadêmicos. Mas quando vocês têm conexão, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu vou dar um exemplo. Lá em Beltrão também, na unidade da Ambev em Francisco Beltrão, né, que eu sou responsável, eu acabei de contratar também 2, tá? Escutem só, 2 engenheiros da UTF-PR, engenheiros químicos. E esses 2 engenheiros, eles não estão ocupando cargos de engenharia na Ambev, estão ocupando o cargo de... Um é analista de controle, que cuida de estoque, e outro é analista de roteirização, que cuida de rotas de caminhão, custo, essas coisas assim, de logística, né? E um deles eu achei pelo LinkedIn, tá? E o outro foi uma indicação dessa primeira pessoa que eu achei pelo LinkedIn. Então, assim, o que eu estou falando de conexão é isso, é vocês se conectarem com as pessoas ao ponto que tenham pessoas que indicam vocês no momento que estiverem em alguma posição dentro de uma empresa. Isso é muito importante. E assim, eu sei que tem coisa aqui que está parecendo clichê, né? Mas, galera, de fato, é isso que vai ajudar vocês, né? É isso que vai dar o caminho para vocês se conectarem a grandes empresas, tá? Bom, eu estava falando um pouquinho do LinkedIn, né? E eu sempre trago esse slide aqui na minha apresentação
Mas para vocês saberem, eu não vou entrar no detalhe, não vou perder tempo aqui, mas para vocês saberem quais são os requisitos mínimos que o LinkedIn precisa ter. O de vocês, no caso, né? Então, vocês, no mínimo, precisam ter aí formação acadêmica, uma boa foto de perfil, um resumo. Resumo é quem são vocês, né? Suas experiências. Lucas, mas espera aí, tu não tá entendendo, né? Eu não tenho experiência nenhuma. Não, tá bom. Coloca as experiências que vocês têm aí dentro da universidade, então, né? Coloca que você aí tá cursando engenharia, tal, na universidade, tal. Mas precisa estar atualizado, tá? Localização, ponto importante. Porque assim, pensa lá, sobre localização. Quando eu vou procurar algum candidato pelo LinkedIn, a primeira coisa que eu faço é ir pela localização, né? Então, se eu estou procurando alguém em Cascavel, que é onde eu tenho uma outra unidade, essa pessoa até já está morando em Cascavel, porém, no LinkedIn dela está lá a localização da cidade natal, seja, sei lá, Mato Grosso do Sul. Poxa, ferrou, né? Eu nunca vou mandar mensagem para ela porque eu estou achando que ela está lá no Mato Grosso ainda. Então, ponto importante, né? Parece clichê, mas fiquem atentos. E tem até um comentário ali, né? Mas, ó, usuários com perfis completos têm 40 vezes mais probabilidades de arrumar uma oportunidade através do LinkedIn. E eu estou falando simplesmente da principal ferramenta hoje de recolocação no trabalho. Eu tenho algum exemplo aqui, esse aqui é o meu perfil, tá, do LinkedIn, inclusive eu publico várias vagas por lá, né, eu falo com as pessoas por lá, né, inclusive me conecta lá, se você estava nessa palestra aqui, manda uma mensagem para mim, né, em algum momento a gente pode marcar um bate-papo, porque dentro da Ambev, né, um dos propósitos de estar aqui ajudando vocês a se colocarem no mercado de trabalho, mas é que eu quero vocês também, né? Eu quero que o meu negócio seja atrativo para vocês ao ponto de vocês nos procurarem aí nas nossas posições futuras, tá? Então, conecta lá no LinkedIn comigo. O que mais? Aqui eu nem vou falar, né? Acho que não preciso falar de currículo papel, né? Currículo impresso. Então, vamos ficar só voltado ao LinkedIn mesmo. O que mais? Bom, aqui é clichê, né? Ficar atento, mas acontece. Em alguns momentos, durante a minha entrevista, é importante, e eu quero saber disso, mas se as pessoas conhecem sobre a Ambev. Então já fica a dica aqui, né? Se em algum momento eu entrevistar alguém que está aqui nesse Zoom, né, nessa reunião, eu vou perguntar o que vocês conhecem da Ambev. Eu já falei um pouquinho aqui, né? Mas que é importante vocês conhecerem de onde vocês estão indo fazer entrevista. Eu acho que isso primeiro demonstra um compromisso, né? E qual que é o compromisso? Checar algumas informações prévias antes de chegar no processo. Tá? O que mais? Ali, fazer os testes com calma. Quando você vai na GUP, não sei se vocês já fizeram aí algum processo seletivo pela GUP, mas tem testes de perfis. Hoje, o mundo de recrutamento, ele gosta muito da inteligência artificial e os testes de perfis ajuda e auxilia muito para o recrutador. Eu sei que para a pessoa, para o candidato, às vezes acaba sendo um pouquinho mais chato, porque tem que fazer os testes, né? Faz o teste uma vez, depois faz de novo, né? Mas assim, qual que é o ponto? Cara, faz com calma, né? Pega um tempinho para fazer, não, porque às vezes, se tu fizer de qualquer jeito e achar assim, ninguém tá olhando, ferrou, você foi desclassificado, tá? Então tenha atenção com isso e cheque os requisitos da vaga. Eu falei da GUP já, né? Quem não conhece a GUP aí, é interessante olhar. E aí,
Eu trouxe aqui 2 publicações de vagas para vocês verem como que funciona, como que eu vejo isso por dentro da GUP, né, como empresa. Eu publiquei 2 vagas, uma como gerente em Cascavel e outra em Curitiba. E essas 2 posições, elas tiveram mais de 1.000 pessoas inscritas. Então, assim, eu não consigo falar com 1.000, né? E a inteligência artificial da GUP, ela me ajuda o quê? A filtrar, seja localização, seja os testes, seja nível acadêmico, seja se tem foto no perfil ou não. E aí ela faz um ranking de candidatos. E aí a gente começa, eu estou falando a gente enquanto empresas grandes, né? A gente começa a fazer o filtro por ali. Então, né? Por isso que eu estou provocando vocês. Daqui um pouco, ano que vem, sei lá, daqui 2 anos, vocês vão estar no mercado de trabalho participando de entrevistas. E eu estou contando tudo aqui, como funciona, para quando vocês chegarem lá, vocês já vão estar um passo à frente dos demais, porque vocês sabem agora como funciona um processo seletivo de grandes companhias, né? Eu até botei um exemplo aqui, né? De como que aparece da parte interna, né? Da GUP. Tá bom? O que mais? Ponto importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre entrevista. Eu acho que aqui é menos slide, tá? E muito mais sobre trazer um pouco da vivência que a gente tem no mercado hoje, né? Então, vou dar um exemplo. Essa semana, hoje é quinta, né? Essa semana eu fiz no mínimo 7 entrevistas. Tá? Seja de cargos de analista, seja de cargos mais operacionais, né? No armazém, estoque, de vendas também, a gente acaba entrevistando bastante time comercial. Mas eu quero trazer alguns pontos para vocês se prepararem para a entrevista, né? Bom, falei sobre, e alguns tópicos eu já até dei o briefing para vocês aqui, trazendo aí um pouco dos comentários, né? Então, pesquisar sobre a empresa, não preciso nem falar sobre isso, né? Mas se preparem para falar de vocês durante um processo. E Lucas, o que é falar sobre mim? Quando a gente dá a oportunidade para o candidato, né, para o candidato se apresentar, o que é interessante? É interessante que esse candidato ele tenha, né, na ponta da língua dizer quem é ele. É tão simples quanto. Então, começando se apresentando, vida pessoal. Uma das coisas que eu gosto muito de perguntar, não que isso mude alguma coisa, na verdade não muda, mas é interessante a gente saber, né, o perfil do candidato, mas é falar um pouquinho mais sobre a vida pessoal, o que gosta de fazer de hobbies. Quando você chega para se apresentar e chega num pitch, né? O que é um pitch? É um tempo curto de apresentação. Eu já vou falar sobre isso aqui também. Mas quando você chega no processo já sabendo o que você quer entregar, fica muito mais fácil. Porque se tu chegar aqui, por exemplo, se eu chamar alguém para entrevistar aqui agora, eu vou fazer algumas perguntas. É lógico que em algumas delas vocês não vão saber a resposta, porque é natural, mas isso também mensura o tempo de resposta do candidato. Mas que, na média, sempre durante a apresentação, comece falando de você, vida pessoal, né? Eu sou o Lucas, tenho X anos, sou formado pela tal, e vai desenvolvendo. No meu momento de hobby, eu gosto de andar de bike, sei lá, e vai conectando, né? Terminou de falar da vida pessoal, começa a falar um pouquinho mais da vida profissional. Bom, vou pegar o exemplo de vocês aqui, no caso de vocês, né? Tô saindo da formação agora. Poxa, traga pontos relevantes durante a sua formação. Durante a minha formação, eu organizei a semana acadêmica Y. Eu acho que, inclusive, a gente está numa semana acadêmica aqui, certo?
Eu ajudei a organizar, eu era a pessoa que cuidava dos palestrantes, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Por quê? Por mais que tu não tenha vivência de mercado, utiliza da vivência que você tem. Pode ser na vivência acadêmica ou vivência pessoal, mas é importante você sempre trazer, né, informações para o momento. Quando você deixa o momento vago, sem resposta, que dá aquele quebra-gelo, sabe? Aquele climinha mais ruim, não soa bem, né? Não soa bem. Então, fica atento aí às perguntas, fica atento às respostas, pense bem no que você vai falar. E acho que essa é uma prática que eu tento usar no dia a dia, mas que vai muito na linha de deixar as pessoas confortáveis, né? E assim, eu sempre começo falando de outro assunto. E isso é um quebra-gelo, né? Comigo vocês vão ter isso, mas eu não sei se com os outros recrutadores vocês vão ter. Então, se prepara, né? Ponto importante, se vocês têm um processo seletivo marcado para amanhã, comece a se preparar hoje. E tem uma das coisas que eu gosto sobre o processo seletivo, essa é bem clichê, mas eu vou falar isso para vocês. Se prepararem na frente do espelho. Lucas, mas eu não sou tão bom em comunicação, né? E essa capacidade de comunicação, ela muitas das vezes é o que diferencia candidatos, tá? Mas o que eu faço então se eu não sou bom, eu sou envergonhado, né, e tal? Começa a treinar na frente do espelho, né? Vai lá na frente do espelho, pega um textinho, começa a ler, poxa, para você mesmo, né? Se ninguém te vê, não precisa ninguém mostrar para ninguém, mas pratica. E quanto mais, galera, quanto mais vocês vão fazendo, mais autonomia e mais maturidade vocês vão pegando. E aí tu chega num processo seletivo muito mais preparado. Tá? Tenta ser objetivo, né? Às vezes falar muito é ruim, porque você se perde a linha de raciocínio, né? Quer falar demais e tal, acaba falando até besteira. Então, vai na linha de ser objetivo na fala, né? De trazer informações relevantes, informações que realmente importam. Mantenha a postura durante a entrevista. E um ponto importante, eu acho que se eu tivesse presencial com vocês, o recado aqui ele seria o mesmo. Mas qual que é o ponto de importância? Vocês estão vendo que durante a apresentação eu estou conectado com a câmera, eu estou fazendo contatos visuais, eu estou fazendo movimentações, gesticulações, seja com a face, seja com a mão. Isso tudo é técnica de retenção de atenção. E isso é importante você reter a atenção do teu público. Quem que é o teu público no momento de entrevista? É o recrutador. Então, você estar conectado com eles faz completamente diferença depois no sim ou no não de um processo seletivo, tá? O que mais? E aí, a gente estava falando já sobre a apresentação pessoal, né? Aqui tem até um slide explicando o que é um pitch, né? No resumo da ópera, para vocês, para ser direto e objetivo, o pitch é se apresentar, é uma boa apresentação. E olha lá o que diz. Ele tem que encantar, instigar e abrir caminho. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu parei de compartilhar, né? Porque eu quero ver o time aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre pitch, né? Vou começar aqui. Finge que eu comecei agora. Vou até botar a mão na tela aqui, ó. Vou começar agora, vocês ainda não me conhecem e eu vou me apresentar para vocês. E eu quero que vocês tenham essa mesma ideia de apresentação quando for falar de todos. Bom, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Lucas Nascimento, eu sou gerente de RH na Ambev, eu tenho 29 anos. Eu sou gaúcho, sou natural de Porto Alegre, estou aqui no oeste
do Paraná fazem 1 ano e 8 meses. Minha formação, ela é voltada à gestão, a negócios, então eu sou formado em administração de empresas, eu tenho um MBA em gestão empresarial, também sou formado pela Escola Conquer Inteligência Emocional. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim. Atualmente, hoje eu sou gerente de RH na Ambev. Eu toco os principais produtos de gente, né? Seja eles recrutamento, desenvolvimento, remuneração, benefícios. Então, esses é um pouquinho dos meus objetivos que eu tenho de construção dentro da Ambev. Bom, a minha história na Ambev, ela começou lá em 2016, quando eu entrei na unidade de Porto Alegre, né? Então, o resumo da ópera foi, voltando aqui ao personagem agora, né? É lógico que a minha apresentação, eu já faço ela, né, há muito tempo. Inclusive, assim, esse ano eu já tive na UTF-PR. Quem tá aí? Vamos lá, vamos ver se quem tá aqui comigo. Eu já tive na UTF-PR de Toledo, tive semana passada. Então vamos lá ver, quero ver se tem alguém de Toledo. Eu já tive na UTF-PR de Pato Branco com a Engenharia Civil. Eu já tive com a Engenharia Química de Francisco Beltrão. O que mais? Eu já tive na PUC de Toledo também. Enfim, né? Estou sempre visitando as universidades aí, porque a gente gosta de estar próximo dos alunos. Mas voltando aqui, vocês viram a apresentação? Vocês entenderam que eu já cheguei falando de quem sou eu, já cheguei falando do que eu sei falar, né? Parece que eu caí, deixa eu ver, e voltou rapidinho, deixa eu ver aqui se eu voltei, estou online. Aqui, só falta vir para Londrina agora, o Vinícius comentou. Vinícius, é só me mandar aí o convite, né, que a gente vai estar presente com vocês. Inclusive, eu tenho uma unidade em Londrina, Ponta Grossa, a gente tem uma fábrica em Ponta Grossa. Ali, o Matheus, né, estava na de Beltrão, foi muito bom, espero que vocês tenham gostado. Então, enfim, voltando aqui no contexto, falar sobre a gente não deveria ser um problema. Bem pelo contrário, deveria ser fácil, né? Então, eu quero que vocês façam esse exercício, que na rotina de vocês, que no dia a dia de vocês treinem isso, saibam falar sobre vocês, saibam contar a historinha. O processo seletivo, ele é nada mais e nada menos do que se vender e contar história. É verdade ou não é? Poxa, no final das contas é isso. Por quê? Eu tenho 2 candidatos, tá? Estão vendo aqui, né? 2 candidatos. Os 2 candidatos acabaram de sair da Engenharia Química de Beltrão, por exemplo. Eles nunca trabalharam antes, passaram, né, o tempo ali na academia, eles não têm nenhuma formação diferente, assim, que vá diferenciar esses 2 candidatos. Então, como que eu faço para escolher, na média, um candidato? Hoje, galera, o mercado de trabalho, ele não está mais olhando só currículo. Então, por exemplo, esses 2 que eu acabei de falar que eu contratei lá de Beltrão, eles não têm experiência em nada. Tá? É exatamente isso. Eles acabaram de sair da academia. Acabaram de sair. Um, inclusive, está terminando uma matéria. Tá? Tem matéria toda quinta-feira pela manhã, eu libero ele para ir lá terminar e depois volta para trabalhar comigo. E aí, o que diferenciou esses 2, né? Porque quando eu abro um processo seletivo, são 30 pessoas participando, é muita gente. Mas o que esses 2 se destacaram dentro de 30 pessoas, né? Tem uma das coisas que a gente olha muito aqui, que é o brilho nos olhos e a vontade de fazer acontecer. Sabe, quando você está disposto a se entregar, quando você está disposto a fazer acontecer, né? E às vezes até passar perrengue mesmo, assim, de, poxa, eu quero me entregar para esse negócio, quero viver isso, quero crescer, né? Quero sonhar grande, quero chegar em algum lugar. Então, hoje, eu olho muito mais isso do que necessariamente o currículo. Sabe por quê?
Adianta eu contratar alguém e chegar aqui, uma pessoa aí com 2 anos de algum cargo ou já trabalhava em alguma empresa, mas chega para trabalhar aqui comigo e não tem energia. Adianta? Não adianta, né? Então, por isso que hoje, né, a gente olhar muito, brilho nos olhos, vontade, o quanto que essa pessoa, né, consegue transmitir uma energia. Eu espero que eu esteja, ou se eu não estou, eu estou tentando transmitir uma energia aqui para vocês, uma energia positiva, né? Eu sei que eu falo pra caramba, mas que vocês entendam qual é o nosso perfil, né? Então, é importante, nesse primeiro contato, vocês também conseguirem fazer isso durante a entrevista. Porque as empresas, elas não olham só currículo hoje em dia. Elas olham experiência de vida, elas olham se você, por exemplo, participou de alguma atlética, se você estava participando da semana acadêmica, porque isso te diferencia dos demais. Quem não está conectado no centro acadêmico ainda, deveria estar conectado. Porque isso, depois que vocês terminarem a graduação, vai ser uma história que vocês vão ter para contar. Que lá no dia 7/11, às 20h56, eu consegui organizar com a Ambev. Eu trouxe lá o Lucas Nascimento na minha palestra que eu organizei aqui com o Centro Acadêmico. Pô, isso é uma história muito legal de se contar depois de uma entrevista. Então, por isso que eu estou provocando vocês referente a esse assunto, né? Não é só currículo que garante vaga em empresa. Tem outras capacidades que com certeza vão colocar vocês dentro de uma grande empresa. E aí, já para resumir aqui, ou melhor, finalizar a minha fala, o processo seletivo, ele acaba que ele está olhando o melhor, no final das contas. O melhor na apresentação, o melhor em energia, o melhor em história para contar, o melhor em venda. É isso aí. Se ninguém nunca contou isso para vocês, né? Comecem a pensar nisso. O que mais consegue se vender é o que mais vai se dar bem num processo seletivo. É saber falar sobre si. Bom, e aproveitando o tópico, falando sobre mim, ou melhor, sobre a Ambev, e eu quero vender o meu negócio aqui para vocês também. Espero que, né, esteja falando um pouco da Ambev aqui, que vocês entendam o que é essa companhia. E a gente tem algumas portas de entrada, né? Seja trainee, seja estágio, seja vagas pontuais. Então, inclusive, ano que vem, a gente acabou de fechar as vagas de trainee e de estágio, mas ano que vem, no primeiro no primeiro semestre, a gente vai reabri-las, né? Então, fica atento. Lucas, aonde que eu acho essas vagas? É GUP. É LinkedIn, me conecta lá no LinkedIn que vocês vão saber quando que vão abrir ou não. E eu tenho uma novidade aqui também para contar. Quantos alunos a gente está aqui? Me ajuda aí. Quantas pessoas a gente está ao vivo nessa live? Eu não estou conseguindo ver aqui, mas eu quero saber o número, tá? Porque esse número que está aqui hoje, eles vão ter acesso a uma banca, ou melhor, uma banca não, a um banco de dados especificamente para quem estava dentro dessa palestra, tá? Desse bate-papo, não é uma palestra. Eu ainda vou abrir um espaço para perguntas, a gente ainda está dentro do tempo, mas antes de abrir o espaço para perguntas, eu quero que vocês avaliem esse momento. É muito importante essa avaliação. Tá? E esse momento vocês estão me avaliando de como foi o bate-papo, se o bate-papo foi legal, né? Se fez sentido para vocês. Então, escaneie o QR Code, é um chatbot, e vocês vão procurar por essa palestra que está aqui embaixo, o nome, o TFPR Online 7/11, e vão colocar uma nota ali de 0 a 10 para saber se foi satisfatório esse momento.
esse é o primeiro ponto. E aí eu estava falando sobre banco de candidatos, né? Nesse mesmo QR Code, você consegue se cadastrar colocando o seu e-mail, colocando os seus dados, o seu interesse. Você tem interesse em estágio? Tu consegue colocar lá. Você tem interesse em vagas efetivas, né? De repente já está formado ou já está no último ano de formação, eu posso ser um analista. Então, inscreva-se até o final, porque o que eu faço? Eu olho essa base de dados e vejo a região do candidato. Eu sempre priorizo quem está na palestra. Por quê? Porque quem está aqui com a gente 9 horas de uma quinta-feira é porque realmente está preocupado no seu desenvolvimento. É uma pessoa que saiu da zona de conforto, né? E ela quer buscar coisas a mais. Então, eu gosto desse perfil, dessas pessoas que gostam de se instigar, de aprender, de se desenvolver. Então, vai lá, responde até o final, coloca os seus dados, que assim que abrir uma oportunidade, né, eu vou lá, revisito essa base, vejo quem estava na palestra, e seja por e-mail, seja por LinkedIn, eu tento entrar em contato, reenviando essas posições que a gente tem em aberto, tá? Então, esse é um momento super importante para vocês me avaliarem, para vocês também se inscreverem aí em posições, tá? Então, o QR Code está na tela. Eu vou chamar aqui né, o time que estava aqui comigo. A Joana já está na tela ali, né? Joana, obrigado pela oportunidade. Eu quero aqui abrir o espaço, tá? Para perguntas, para dúvidas. E aí, galera, não existe pergunta ruim, não. Né? Coloca aí no chat, né? Ou passa para a Joana, mas a gente está aqui para tentar ajudar no desenvolvimento de vocês. Sim, se me permite, Lucas, eu reforço aqui a importância de a gente participar do centro acadêmico. Hoje eu sou presidente do centro acadêmico aqui de Ponta Grossa, do curso de Engenharia Química, e assim, é gratificante, é uma experiência muito boa. Então, tipo assim, ano passado eu era membro, assumi a presidência esse ano, então assim, se vocês tiverem oportunidade, busquem isso, busquem fazer coisas além das matérias, porque é isso que vai agregar na vida de vocês, gente. Realmente, isso faz uma diferença enorme. E a gente nem tinha combinado, né, Joana? Mas é verdade. Eu falei isso porque eu olho e eu gosto, né, do perfil que estava envolvido em alguma coisa, que estava fazendo alguma coisa. Isso é legal. Só um negócio que o Ian pediu para falar, gente, tem em cima aqui do canto superior direito, né, tem o QR Code para o preenchimento da presença. A segunda palavra-chave é processos, tá? Então, vai lá, daí vocês já podem garantir o certificadozinho de vocês. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que eu faço? Eu consigo ver todos ou não? Porque é pelo YouTube, né? Mas tem na parte de comentários ali, tu consegue ver o pessoal que for mandando. Que nem a Raíssa mandou uma pergunta. Posso ler? Pode, fica à vontade. Boa noite. Sobre a localização, sempre fico pensativa. Entre a minha cidade de origem ou a que eu estudo, o que você recomenda? Boa. Bruno, quem mandou? Raíssa, né? Ô, Raíssa, já escreve para nós aí de qual cidade você é, qual cidade natal você é e aonde você está. O que eu vou dar um exemplo, tá? Que vai ficar mais fácil. Eu sei que eu já falei de novo, né? Vou falar de novo dessa pessoa que eu contratei na Embeltrão. Mas é porque talvez é até conhecido de vocês aí. O nome dele é Luiz. O Luiz, ele é natural de Minas. E ele veio morar para cá, estudar na UTF de Beltrão, né? A família dele tá toda lá. No LinkedIn dele está Francisco Beltrão. Mas a cidade natal dele é lá. E aí ele está terminando a formação e ele optou, né? Porque ele conseguiu uma boa oportunidade, ele optou por ficar na cidade que ele estava. Então ele está terminando a graduação, mas optou por, né, ter aquela cortar o umbigo umbilical da família e seguir o rumo dele na vida. E ele resolveu ficar lá, né? Ser independente, no resumo da ópera aqui.
E então ele deixava o LinkedIn dele sempre atualizado com a localização que ele estava atualmente. Se tu deixar para a tua cidade natal, né, ou onde você morava, todo mundo que te conectar provavelmente vai te conectar lá da outra cidade. Só se você quer voltar para lá. Aí é outra história. Mas eu, no seu caso, eu gostaria de procurar uma oportunidade onde eu estou no momento, né? Então, se você, vou pegar o teu exemplo aqui, se você está em Apucarana, tu tem que procurar vagas e a localização em Apucarana, né? Agora vai colocar em Pompeia, só se você quer voltar para lá, né? Se terminou a formação aí, você quer voltar para lá, aí coloca Pompeia, mas eu colocaria mesmo a sua localização onde você está residindo nesse momento. O que mais? Bom, vamos... Eu já vou tocando aqui, tá? Eu já assumo o controle aqui e vou falando. Oh, beleza, fica à vontade. Boa. A Vivian tá falando aqui, ó. Você sempre foi comunicativo ou teve que desenvolver isso? Tem alguma dica para lidar com a timidez? Bom, Vivian, eu vou ser bem sincero. Eu sempre fui falante, tá? Espero que eu tenha conseguido reter atenção, porque são duas coisas diferentes. Falar e reter atenção, né? Falar, muitos falam. Reter atenção que é difícil. Mas o que eu daria de dica para você, né? Sendo assim, primeiro, cada um tem um perfil, tá? Eu não quero, se você tem um perfil que provavelmente, ou muitas das vezes, é um perfil mais tímido, ou você acha que todo mundo é igual eu, que fala. É claro que não. Inclusive, você imagina, olha só, por isso que é importante a diversidade dentro de um ambiente corporativo. Você imagina uma sala administrativa com vários Luquinhas, todo mundo igual, parecido comigo. Tu imagina a confusão que... A Joana ali já até balançou a cabeça e riu. Joana, mas tu imagina a confusão que não vai ser se ter vários falantes igual eu. Eu sei, eu sou do mesmo time. Então, então é isso. Então, na linha da diversidade, tu precisa ter o mais quietinho, o mais falante, tu precisa ter o branco, tu precisa ter o preto, tu precisa ter o homem, tu precisa ter a mulher, né? Então, assim, na linha de diversidade, é importante ter todos esses públicos. Mas eu sei, Vivian, que dentro de um processo seletivo, muitas das vezes, o que mais se destaca é o comunicativo. Né? Eu acho que é nessa linha que você quer falar. Mas, assim, eu acho que tem algumas técnicas. Eu já fiz alguns cursos de oratórias, tá? E, assim, pode ter... Eu estou falando de coisas simples, tá? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu aprendi num curso de oratória que eu achei... No começo eu achei bizarro, engraçado. Mas depois eu entendi. Que era a posição de Mulher Maravilha. Olha que loucura é essa. Sabe aquela posição, né, de peito estufado, mão na cintura, posição ereta? Se eu tivesse em pé, talvez seria mais engraçado eu mostrar para vocês, porque eu estou aqui na cadeira fazendo esse movimento. Mas que no final das contas, isso, durante o treinamento de oratória, a pessoa foi explicando que isso trazia mais seriedade, né, domínio da situação, e você ocupava o espaço. E quando você ocupa espaço, você retém atenção. Isso foi uma técnica que eu aprendi. Então, assim, eu sei que eu já falei pra caramba aqui, mas não tem receita de bolo, tá, Vivian, para lidar com a timidez. O que eu diria para você, se desafie. Sabe o que é se desafiar? Começa, por exemplo, se você tem dificuldade, às vezes, sei lá, de conexão mesmo, começa a se desafiar e se inserir, né? Ou andar com pessoas um pouco mais comunicativas que você. Galera,
isso ajuda, isso influencia muito, né? E talvez você vai indo, vai treinando, vai procurando técnicas. Quando vê, você já sai daquele movimento, que é um movimento mais tímido, e passa para um movimento um pouquinho mais comunicativo, tá? Mas assim, Vivian, não fica bitolada com isso não, tá? Não é um problema, cada um tem um perfil, nem todo mundo é igual, tá? Ponto importante, seja você. E esse é o ponto que eu deixo para todo mundo aqui, seja você. Não tenta inventar a roda aí, né? Tá bom? O que mais? Bom, beleza, obrigado. Espero que eu tenha te respondido aí, Raíssa e Vivian. Ali, treinar confiança e apresentar bem as suas ideias. Eu acabei de dar o exemplo aqui, né, da técnica da Mulher Maravilha, mas, galera, sabe por que eu estou em casa? Por que eu estou bem falando com vocês aqui? Eu espero que eu esteja conseguindo trazer um pouco da ideia, né? Mas eu estou bem falando com vocês aqui porque eu simplesmente estou só contando meu dia a dia. É como se eu tivesse chegado em casa e estou aqui batendo um papo com amigos e falando, o meu dia, eu tenho que entrevistar isso, eu falo aquilo. Então, isso já está dentro da minha rotina. Mas o que eu quero falar para vocês nesse sentido? Estudem o que vocês querem falar. Se vai apresentar um TCC, em algum momento isso vai acontecer, e vocês são avaliados por isso também, pela apresentação, estuda sobre isso. Estudar é ao ponto de você falar sem ler o slide. Consegue ter um ponto? Eu várias vezes descompartilhei o slide aqui, mas eu sabia qual que seria o próximo slide, porque eu conheço o material. Então, né? Acho que é tão simples quanto, um pouco mais clichê, mas eu acho que isso ajuda também. Tenta gravar aquilo que você vai falar. A leitura de slide é ruim, né? Numa apresentação é feio. Você, às vezes, vou dar um exemplo, né? Eu vou virar para trás aqui como se eu tivesse com um projetor atrás. Mas se no momento de uma apresentação que eu estou falando com vocês e ficar virado para trás, lendo o slide, isso é ruim, passa completamente desconfiança. Ou melhor, falta de confiança, né? Então, o que eu faço? Dou uma olhadinha, uma caminhadinha para o lado, dou uma lida no que vai vir no slide e olho para frente e saio falando, né? Isso ajuda a passar um pouco mais de confiança, tá bom? Bom, acho que é isso. Então, Joana, de perguntas aqui que eu vi, né, no chat. Espero que... Oi, tem mais algum ponto? Não, eu acredito que seja isso, que nem você estava falando, tipo, eu sempre fui de pensar que não existe alguma coisa que a gente não sabe falar, tem aquilo que a gente não está preparado para falar. Porque se a gente está preparado, a gente domina qualquer coisa. Perfeito, Joana, mandou muito bem, exatamente. E quantas pessoas estão online com a gente aqui? Tem como saber? Agora tem 22. Tem 22 pessoas, né? Uhum. Bom, espero que essas 22 pessoas eu consiga ter agregado alguma coisa, né, na formação de vocês, e principalmente que eu chame a atenção, que a Ambev tenha chamado a atenção de vocês para conhecer um pouquinho mais da gente. Então, conecta no LinkedIn, preenche a avaliação ali, coloca seus dados, né? E vamos para cima, que a gente tem muitas oportunidades legais, né? Para encerrar minha fala, Joana, prometo que eu já vou encerrar. 21h14. 21h14 eu vou deixar a seguinte frase para vocês. Não se prendam, os professores ficam bravos comigo, né? Se tiver algum professor aqui, me perdoe. Mas não se prendam na profissão do curso de formação de vocês. Por exemplo, eu me formei engenheiro químico, eu vou passar o restante da minha vida dentro de um laboratório. Galera, cada um tem o seu perfil, né? Mas, às vezes, tem um mercado muito mais, né? Um mercado sedento por vocês, dentro de grandes empresas, enfim. Então, às vezes o engenheiro civil, né? Ele quer muito mais, para construtora e tal.
Às vezes tem várias outras frentes que às vezes ninguém nunca falou para vocês, mas que é interessante aproveitar esse momento para fazer essa provocação aqui também, tá? Bom, agora sim, encerro minha participação, prometo parar de falar às 21h15, era o horário combinado, Joana, eu entrego aqui para você. Obrigado, viu? Bom, Lucas, a gente agradece novamente por estar aqui disponibilizando seu tempo essas horas da noite, né? Eu sei que foge às vezes da rotina, tudo, então a gente agradece muito. Eu acredito que para todo mundo que está aqui foi uma aula, tipo, de muitas coisas que a gente realmente fica com dúvidas, então foi muito bom você esclarecer esses pontos. A gente também agradece a todo mundo que estava aqui com nós assistindo, que também estava aqui curioso, querendo aprender mais, porque já a gente vai estar aí no mercado de trabalho, então quanto mais dicas, melhor a gente vai sair preparado daqui, né? Então, Lucas, novamente, muito obrigado. Reforço, pessoal, que a segunda palavra-chave é processos, então quem ainda não preencheu o QR Code, ele está aqui do lado direito. E é isso, tenham todos uma boa noite.